A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 8, que tem como título Sendo Verdadeiros. Estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2022, a revista que tem como objetivo comentar o Sermão do Monte, ali em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Da lição 1 até a lição 7, nós estudamos o capítulo 5 de Mateus. Agora, na lição número 8, vamos começar os estudos aí do Sermão do Monte no capítulo 6. Vale ressaltar que essas lições estão interligadas. A gente precisa fazer aí o estudo completo para entender a passagem por completo. E agora, na lição número 8, nós vamos ver aqui a parte que Jesus critica a hipocrisia religiosa daquela época com relação a ajudar os necessitados, quando eles davam esmolas. Eles faziam isso para aparecer entre os homens, para serem aplaudidos pelos homens. A gente vê também Jesus falando nessa parte aqui sobre a questão do jejum, da oração. O jejum e oração nós vamos tratar na próxima lição, lição número 9. Então aqui na lição número 8, vamos ficar aqui na questão de ajudar os necessitados e tratar essa questão de acordo com o contexto da época, que acontecia naquela época. As pessoas faziam apenas para ali serem aplaudidos pelos homens e também nos dias de hoje isso acontece muito. Então Jesus vai fazer essa crítica e nós temos que entender que ajudar os necessitados, ajudar os pobres, fazer obras sociais, isso é muito bom, é maravilhoso, faz parte aí da prática, da vida prática do cristão, mas nós temos que ver quais são as nossas motivações com relação a essas obras. A minha interpretação dessa passagem é que Jesus dá 3 exemplos, que é a questão das esmolas, do jejum e da oração. Mas nós podemos estender isso para todas as boas obras praticadas pelos cristãos, todo o comportamento do cristão, até a nossa vestimenta, as nossas atitudes, nossas palavras, tudo que nós fizermos e tudo que nós fazemos, vamos colocar assim a conjugação do verbo, tudo que nós fazemos hoje tem que ser uma motivação do coração para agradar a Deus, não para agradar pessoas, não com hipocrisia, não para criar uma capa ali, para ser apenas uma máscara, mas tem que ser algo intrínseco do cristão, algo natural. Ele faz pelo fato de ser um discípulo de Cristo, que faz pelo fato de ter um chamado para seguir a Cristo, que faz olhando para Cristo, entendendo que a nossa vida por completo foi transformada. Então eu vejo aqui apenas como um exemplo de 3 situações, mas que se estende por toda a vida do cristão. Então eu vou tratar dessa forma a lição número 8 e a lição número 9. A gente vai falar dentro aqui da lição, mas expandir para todas as áreas da nossa vida. Bem, vamos lá. Aqui só falando aí para o pessoal que gosta de estudar pelo WhatsApp, receber conteúdo pelo WhatsApp, nós temos os subsídios das lições de adultos e jovens, que você pode receber gratuitamente pelo WhatsApp, tá? Os subsídios são enviados gratuitamente, aula em vídeo, áudio, PDF, é um conteúdo a gente divulga toda semana, que você encontra dentro do nosso site, também é enviado no WhatsApp. Basta você mandar essa mensagem, receber subsídios, você vai receber gratuitamente no seu celular. Se você já mandou, já deve ter recebido, quiser mandar de novo, pode continuar mandando. A gente sempre envia também o link do grupo para participar do grupo, então você vai entrar no nosso grupo e receber em primeira mão esse conteúdo. Nós temos o slide em PowerPoint, juntamente com o slide temos sermões, cursos diversos, cursos básicos de teologia, então tudo isso dentro do pacote de assinatura do EBD em Foco. Então você pode adquirir o slide e usar na sua igreja, é só entrar em contato conosco ou acessar o nosso site ebdemfoco.com. O texto áureo da lição diz assim: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Salmos 32, 2. Então aqui a gente vê que aquele que é verdadeiro, né, aquele que não há engano, esse é bem-aventurado, de acordo com o salmista. Claro, palavra de Deus inspirada, né? Verdade prática. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Então Jesus vai tratar ali com as pessoas daquela época que estavam vivendo uma religiosidade exterior, estavam fazendo apenas para demonstrar que são boazinhas e, enfim, não tinham um motivo verdadeiro, intrínseco, de algo que vinha de uma transformação interior, de fazer algo de bom para alguém, simplesmente porque é algo bom.
simplesmente por isso. Algo natural, não, era algo forçado, era algo para demonstrar que era caridoso. Então isso é hipocrisia, é viver nessa fantasia, nesse teatro, né? Nesse teatro. A gente vai ver que a palavra hipócrita tem a ver com isso. Então a pessoa está fantasiando algo que ela não é. E nós vamos entender como que o cristão tem que se comportar diante da sociedade nesse sentido. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 6, de 1 a 4. São apenas 4 versículos aqui. A gente avança essa leitura para ganhar tempo no vídeo. Só que assim, eu vou fazer uma pequena crítica aqui para o escritor da lição, que do meu ponto de vista, uma lição só deveria abordar a questão das esmolas, do jejum e da oração. Para mim está tudo dentro do mesmo contexto, vai ficar um pouco redundante, ou seja, repetitivo, tratar separado esses temas. Como ele colocou lição 8 e lição 9. Do meu ponto de vista tinha que ser uma lição só, até mesmo porque nós abordaremos mais coisas do Sermão do Monte mais na frente. No entanto, foi uma escolha do escritor, ou quem sabe da própria CPAD, a gente vai seguir do jeito que está. Introdução. O ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus. Então Jesus está ensinando para os seus discípulos. O ensinamento de Jesus também é para nós, ou seja, nós também somos a audiência de Jesus, e o objetivo é que nós possamos compreender os valores do reino e colocar isso em prática. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Então, a ideia é que nós possamos fazer isso de maneira natural. Pelo fato de seguirmos a Cristo, nós somos transformados e fazemos atos de bondade e temos uma vida plena e completa em Cristo Jesus, que de fato essa vida é vista pelos homens, porque quando a gente estudou lá atrás sobre sal da terra, luz do mundo, Jesus falou que nós temos que brilhar, que as pessoas vão ver as nossas boas obras. Então pode parecer até contraditório. Lá no capítulo 5, Jesus disse que as nossas boas obras têm que serem vistas. Aqui no capítulo 6, ele já disse que não, que tem que ser algo escondido. Então parece ser contraditório, mas não é, é uma falsa contradição. A gente tem que entender que as obras, elas de fato são vistas. Quando elas são boas, o mundo vai perceber, porque nós somos luz do mundo. O mundo vai perceber, mas a motivação do nosso coração não deve ser por causa disso. Eu vou fazer para as pessoas perceberem. Não, não é assim. Vamos voltar no versículo, a gente vai ver durante a lição, mas vale a pena a gente voltar aqui. Guardai de fazer vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Para, né? Olha só, o objetivo aqui, eu estou fazendo e no meu coração está, eu vou fazer só para ser visto. Então, a crítica de Jesus está nesse sentido. Então, não significa que as pessoas não vão ver nossas boas obras. Elas vão ver. Mas isso tem que ser algo tão natural que, às vezes, nem nós vamos perceber que estamos fazendo isso. Eu estou amando o meu inimigo, eu não fico, eu estou amando o meu inimigo, estou amando o meu inimigo. Olha, eu estou amando o meu inimigo. Está falando para todo mundo e até para mim mesmo. Não, eu simplesmente tenho que amar o inimigo e esquecer que ele é o inimigo. Simplesmente amar e ponto final. Eu não posso ficar com isso na minha mente e também demonstrando para os outros. Então, eu tenho que esconder até de mim mesmo. Então, algo que Jesus ensina assim, vocês têm que fazer isso de forma natural. E a gente só consegue fazer isso olhando para Ele, porque é por meio dele que nós fazemos isso. Então, nesta lição, veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticavam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Vamos lá, tópico 1. O ato de dar esmolas e a hipocrisia. Definição de hipocrisia 1.1. No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. Então aqui a gente tem a origem dessa palavra hipócrita. Ela era usada naquela época para falar de alguém que estava fazendo ali um teatro, tá? Estava interpretando um ator. Então, o uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores. Então, o ator, ele está no palco
fingindo ser alguém que ele não é. Não é que isso seja errado, é o propósito de um teatro, de um filme, de uma novela, enfim, ele está interpretando. Então, o ator, ele está fazendo algo que ali tem como objetivo também impressionar. E os fariseus da época de Jesus estavam agindo dessa mesma forma. Estavam fingindo ser quem eles não eram e fazendo isso porque tinha uma plateia observando e eles estavam fazendo somente para impressionar essa plateia, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Olha só, a ideia é ali, como se diz assim, esconder as motivações corruptas do seu coração. A ideia é fingir algo que a pessoa não consegue ser o tempo todo. Então, naquele momento que está no público, que tem plateia, o hipócrita ele vai agir para parecer ser aquilo que ele não é. Então, os enfeites vão esconder o que ele é de verdade. Não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com Jesus. Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. Então, quem é de fé, ou seja, quem se aproxima de Jesus por meio da fé, crê em Jesus e tem uma vida transformada, essa pessoa ela não está preocupada com aplausos, ela não está preocupada em aparecer, simplesmente o seu interior foi transformado e de maneira natural ela vai agir e fazer as coisas boas. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente, mas o problema é que o lado interno, né, no caso a sua verdadeira natureza ali, ela não é revelada, então ela está escondida. Ele quer fazer algo para aparecer exteriormente, mas o seu interior não foi transformado. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano, somente Cristo que conhece a natureza humana. Jesus conhece nosso coração, conhece nosso exterior, conhece nossa mente, ele sabe tudo sobre nós. E o cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Então, somente olhando para Cristo, olhando para a cruz, fazendo as boas obras e tendo essas boas obras não como algo seu, como uma posse sua, mas como algo que Cristo deu para nós. As boas obras foram reservadas para nós, de acordo com o apóstolo Paulo. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, 10, Paulo fala, vocês são salvos não por obras, mas pela graça. Mas as boas obras são importantes, sim, elas foram reservadas para vocês. Então, estou parafraseando o versículo, tá? Não estou citando o versículo aqui na íntegra. Então, Paulo trata dessa questão de que as boas obras foram dadas por Cristo para nós, elas foram reservadas para nós desde a eternidade. Então, não são nossas, a gente não pode se apoderar das boas obras e usá-las a nosso bel prazer para sermos aplaudidos pelos homens. Então, vencer a hipocrisia é, no caso, estar nos pés de Cristo, olhar para a cruz. Isso significa ser salvo de verdade, porque o salvo de verdade, ele simplesmente vai fazer o que é bom, sem se preocupar exatamente com aquilo que ele está fazendo, porque é algo natural da sua nova vida. Com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa e interiormente ser outra. Não tem como, não faz sentido. Assim como está escrito em Mateus 5,48, sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então nós seguimos o que? A perfeição de Deus. O apóstolo Paulo lá em Gálatas fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então assim, nós estamos com Cristo e Cristo está em nós e nós agimos de maneira natural e não existe em nós uma vida dupla. Não faz sentido ter um coração duplo, uma vida dupla. O cristão ele simplesmente vai praticar o ato bom exteriormente, mas algo que já vem do seu interior. Ali não é para agradar homens, mas é algo normal, natural, que Deus nos deu e agrada a Deus. Tópico 1.2, a justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus. Ou seja, é um contraste. Naquela época tinha a religião corrupta, os fariseus, saduceus, dentre outros, e tinham aqueles que seguiam Jesus e que estavam entendendo agora os mistérios do reino de Deus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Nesse caso aqui, os fariseus. Só corrigindo, a gente quebra o texto, mas só para você entender, né, aqui que os discípulos deveriam viver diferente dos fariseus, porque os fariseus projetavam suas práticas religiosas simplesmente para demonstrar que tinha uma grande espiritualidade, que era muito espiritual.
Então foi nesse particular que Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Então vocês têm que ter cuidado e não fazer como os fariseus fazem. Os discípulos de Jesus que vivem seus ensinos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Então nenhuma atitude do cristão, nenhum ato de justiça, nenhuma ação boa, por melhor que ela seja, ela deve servir de glorificação pessoal. Ela deve servir para que você ganhe mais seguidores na rede social. Ela não deve servir para você ganhar aplausos. Isso até pode acontecer. A gente sabe que isso vai acontecer quando você faz uma coisa boa. Isso é divulgado, isso vai acontecer. Mas você não pode ter no seu coração isso como o propósito. Isso como algo que tem como objetivo você ser glorificado pessoalmente. É uma questão bem delicada, a gente poderia deixar para falar isso mais para o final, mas eu quero falar logo agora, porque assim, você vai ajudar alguém, tá? Vamos supor que você vai ajudar alguém. Você vai lá e ajuda essa pessoa. Você não precisa tirar uma foto e postar na rede social, você não precisa sair falando para todo mundo, você simplesmente vai lá e ajuda. Pronto! Vai lá e ajuda. É natural, faz parte da sua nova natureza. Você nem precisa ficar preocupado e pensando consigo mesmo. Ah, olha só como eu sou uma pessoa boa, eu estou ajudando os necessitados. Não! Simplesmente você ajuda, ponto final. Acabou. Não tem necessidade nem de você ficar pensando nisso que você fez. Tem situações em que a ajuda ela se torna pública. Acontece, tem situações nos dias de hoje que acaba que o seu nome sai na lista daqueles que ajudou. Quem sabe é algo do momento, olha, tem que ajudar agora, você levanta, vai lá e ajuda. Acontece de você fazer isso. Acontece de ser algo em grupo e o teu nome está junto, a sua foto está junto. E por esse motivo, as pessoas vão ver o que você fez e vão te aplaudir. Vão te curtir a sua foto, vão te seguir nas redes sociais e tudo mais. Acontece. Não há nenhum pecado nisso. Não tem problema nenhum isso acontecer. Porque Deus está olhando o seu coração e Ele sabe a motivação. Você fez isso para aparecer ou você fez isso de forma natural porque você sentiu que tinha que ajudar naquele momento? Então, por mais que o mundo veja as suas boas obras, isso não é um problema. Porque está lá no capítulo 5, que nós somos luz, temos que brilhar e as nossas boas obras elas vão aparecer. O mundo vai ver. Não tem problema isso. Mas você não pode achar que esse é o propósito. Não é o propósito. Você foi chamado para seguir a Cristo e de forma natural você vai fazer as boas obras. Durante a aula a gente vai tocar mais nesse assunto, então vamos prosseguir aqui. Tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus. Olha aqui, olha só como que a gente vai clareando mais o entendimento. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, as nossas boas ações, as nossas boas atitudes, têm que ser para glorificar a Deus e não para a nossa própria glória. Tudo é para a glória dele, tudo é para a honra dele, porque foi ele que nos deu a capacidade de fazer essas boas atitudes. Tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. Então, diante dos nossos atos piedosos, vai surgir sim a tentação de exibir isso como se fosse algo, né, que vem de nós mesmos. Mas se você faz, é porque de fato veio de você. Se você faz, é porque você não teve uma boa motivação no coração. Então, se você faz para se exibir, para se mostrar, você vai receber o seu galardão, você vai receber o tapinha nas costas, você vai receber os aplausos, as curtidas, os compartilhamentos. Pronto, você já recebeu o seu prêmio, o seu galardão. Essa obra, ela não veio do seu coração e você não tem recompensa nenhuma de Deus porque realizou ela. Tópico 1.3. As 3 práticas da ética cristã. Só mais uma coisa, que eu falei aqui não vai ter recompensa nenhuma de Deus, não significa que você também tem que fazer algo para receber recompensa de Deus, porque isso também pode ser algo egoísta. Tá? Então, o que eu estou falando desde o começo, esconda até de você mesmo. Faça de maneira natural, porque é assim que o cristão se comporta.
Vamos lá, tópico 1.3 novamente aqui, as 3 práticas da ética cristã. E assim, o apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também, no caso, é um culto a Deus. Tiago vai tratar disso. Olha, essa é a religião verdadeira, você ajudar, né, os necessitados e tal. Jesus deixa claro nesse serviço cristão que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desse serviço piedoso não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem os nossos bens, ou seja, as ofertas, o nosso espírito, que no caso é a oração, e o nosso corpo, o jejum, que são direcionados a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então aqui, essas 3 práticas, como eu expliquei no começo, eu entendo que são exemplos de Jesus que devem ser expandidos para todas as áreas da nossa vida, todas as nossas atitudes. Então a gente tem que sempre ter isso em mente, vamos expandir isso para tudo. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor. Então são atos práticos, piedosos, que realmente nós devemos fazer, mas que tem que ser feito com sinceridade e verdade, algo que vem de fato do coração, algo que vem de maneira natural na vida do cristão, e assim Deus vai reconhecer isso. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade, afinal sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos. Então, essa religião sensacionalista, espetacular, que tem o objetivo de mostrar que está fazendo alguma coisa diferente, isso não tem nada a ver com obras de piedade. No livro do Dietrich Bonhoeffer, né, que ele fala, o discipulado, né, o título do livro dele, discipulado, só que ele tem uma parte que ele comenta o Sermão do Monte, ele chama as boas obras dos cristãos de algo extraordinário. Ou seja, quando você realiza algo extraordinário, a gente sempre liga o extraordinário a algo, sei lá, um milagre muito grande, cair fogo do céu ou qualquer outra coisa. Não é nada disso. As boas obras, as boas atitudes do cristão são coisas extraordinárias. E essas coisas extraordinárias, elas estão ligadas a Cristo e tem que ser praticado olhando para Cristo como algo natural na vida do cristão. A religião que faz algo sensacionalista e espetacular, isso não tem nada de extraordinário, isso não tem nada de piedoso, isso só busca enganar aí e buscar aplausos humanos. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus. Então, quando nós fazemos alguma coisa realmente justa e boa na sociedade, isso tem como objetivo que glorificar a Deus, é para a glória de Deus. Então, todas as nossas boas obras têm que ser para a glória de Deus. As pessoas têm que ver as nossas boas obras e glorificar a Deus, não a nós. Tópico 2. Auxiliando o próximo sem alarde. 2.1. Qual é a motivação do teu coração? A prática da generosidade para com alguém é bíblica, né? E tem isso na lei, no Antigo Testamento, está lá, está escrito. Fala assim, ó, Levítico 19:10. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui essa passagem de Levítico é só um exemplo de como que Deus tratava com os pobres na antiga aliança. Deus tinha essa preocupação. Então você deve ler os outros versículos citados aqui e pesquisar outros versículos nesse sentido, que Deus sempre orientava assim, olha, se você vai colher e caiu algo no chão, não abaixe para pegar. Deixa ali que o pobre e o estrangeiro vai pegar. A gente tem o exemplo de Ruth. Ruth, ela ia para o campo pegar o que caía dali da colheita. Então ela juntava uma quantidade boa, vendia, e através daquele dinheiro ali que ela vendia, ela alimentava ela e Noemi. Então assim, isso era uma orientação divina, para que entre a nação de Israel, as pessoas mais pobres tivessem pelo menos o que comer, tivessem pelo menos o básico para se sustentar. Deus tem essa preocupação, é como se fosse uma assistência social da época, um Bolsa Família, enfim. A gente tem isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento Jesus também
fala disso, dos ensinos de Jesus. A gente vê essa preocupação com as pessoas mais pobres e necessitadas. Então, ser generoso, ajudar quem precisa, é algo do Antigo e do Novo Testamento. Vamos ler aqui a passagem de Lucas 6, 36 a 38. Fala assim, ó: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então nós, como cristãos, temos que ajudar, temos que, no caso, quem tem necessidade, vamos lá e ajudar, porque nós seremos ajudados também nesse sentido. Vale ressaltar que isso aqui é só uma passagem que fala sobre esse tema, não tão clara assim, mas no caso é o que é citado aqui pelo escritor da revista, mas eu recomendo você ler outras passagens e também procurar no Novo Testamento como um todo essa questão dos necessitados, dos pobres, como que a gente vê isso dentro do Novo Testamento. Vamos avançar aqui. O verbo hebraico para generosidade é gamal, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Então a gente tem aqui um verbo no hebraico, que é usado no Antigo Testamento, né, para tratar dessa questão da generosidade. Então tem um significado bem amplo. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por um benefício recebido. Então a gente recebe um benefício e a gente é grato por isso. Nós somos generosos, melhor dizendo. É preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. Então, algo que a gente está tratando desde o começo, essa questão de você ser generoso, ajudar, mas a motivação ser errada. Você faz isso para postar nas redes sociais, para ser visto pelos homens, ser aplaudido. Nos dias de hoje, redes sociais é curtida, compartilhamento, enfim, dentre outras coisas, like, né? Então, o crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende as mãos para dar. Então Jesus vai saber quando nós estamos fazendo de fato de coração ou quando estamos fazendo isso com a motivação errada, né, sendo hipócritas. Mateus 22, 18, Jesus, porém, conhecendo sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Então Jesus, ele sabia do coração, ele sabia a motivação das pessoas, ele sabe a motivação do nosso coração também. 2.2. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Então, o propósito do cristão, quando ajuda alguém, quando é generoso, quando está fazendo uma doação, enfim, fazendo qualquer boa atitude, não é chamar a atenção de alguém, não é se autopromover. Todavia, sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura, que está lá em Tiago 1,27, a gente citou anteriormente, mas não foi lido. Agora vamos ler Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, Tiago, ensinando na sua carta que servir a Deus na prática é ajudar os necessitados, ajudar as pessoas que precisam, ajudar aqueles que são oprimidos, aqueles que são desprezados na sociedade. O próprio Jesus, na sociedade da época que ele vivia, ele andava com pessoas que eram desprezadas, com publicanos, ele andava com prostitutas, com beberrões. O Jesus, ele se preocupava com essas pessoas e nós também temos que nos preocupar, porque é ali que nós pregamos o evangelho e muitas pessoas são transformadas. Mateus 25, 36, lá na frente, onde Jesus já está falando das últimas coisas. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então, tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo o bem. Então a gente tem Jesus como o nosso maior exemplo, aquele que se preocupou com os pobres, com os necessitados, com os desprezados, aquele que, né, ensinou a nós a fazermos o bem em qualquer situação, e que aqui em Mateus 25, 36, ele vai citar ali, no caso, situações em que ele estava nu e foi vestido, adoeceu e alguém visitou,
E aí perguntaram, Senhor, quando foi que fizemos isso? Ele falou assim, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram também a mim. Agir dessa maneira é sinal de que realmente o Evangelho de Cristo tem influência em sua vida. Então, se o Evangelho de fato tem influência na sua vida, é porque você realmente é transformado e você vai agir dessa maneira diferente, sendo generoso e ajudando quem precisa. Jesus adverte a respeito de qualquer um que haja em busca de receber os louvores dos outros ou transforme atos piedosos em atos profanos. Então, Jesus ele vai fazer esse tipo de advertência. Cuidado, não importa se você é religioso, se você é pastor, se você, enfim, é líder na igreja. Eu penso que os pastores e a liderança de forma geral são os mais tentados nesse sentido. São aqueles que mais podem, né, se sentir tentados em querer fazer alguma coisa para receber os louvores. A gente pode transformar algo bom, uma bênção, em algo profano. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como um hipócrita. Nossa religiosidade nunca deve ser para orgulho pessoal e desprezo dos outros, pois procedendo dessa maneira, estaremos no mesmo nível dos fariseus. Olha só o nível que nós vamos nos rebaixar. Nós vamos chegar no mesmo nível dos fariseus. Se nós ficarmos preocupados apenas com o exterior, com a religiosidade, e não olhar para as reais necessidades desse mundo, para as principais dificuldades, e fazer o bem de maneira natural, com uma vida transformada, como alguém que foi transformado pelo Espírito Santo. Nosso Senhor deixou claro que nossa justiça deve ultrapassar a deles. Caso não seja assim, não teremos parte no seu reino. Em Mateus 5,20 está escrito: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Temos que ser justos no nível muito mais elevado que dos fariseus hipócritas. 2.3. A maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas. Então, aqui nós temos que entender uma coisa. Ofertar, no caso na igreja, ajudar a obra de Deus, também tem que ser feito com humildade, uma motivação do coração verdadeira, não tocar trombetas para ser visto pelos homens. Chamar a atenção. É claro que a referência que Jesus faz a esse toque foi metafórica, que quer dizer, ou seja, tornar público. Você vai tocar trombetas, você vai fazer isso público. Quanto à forma correta de ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Então você vai fazer a sua oferta, faça isso de maneira voluntária e totalmente discreta, sem tocar trombeta, ou seja, sem chamar a atenção, porque você está querendo simplesmente ser aplaudido. Vamos para o tópico 3. Deus contempla o bem que realizamos. 3.1. O Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Ele não precisa aprender nada, ele é onisciente. Para ele não existe surpresa nem o desconhecido. Nada pode escapar da onisciência divina. Ou seja, ele tem controle sobre todas as coisas, ele nunca é pego de surpresa e nada escapa do seu conhecimento. Hebreus 4,13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, Deus vai tratar conosco e nada está encoberto, ele sabe de todas as coisas. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá segurança é que até aquilo que vamos pedir, ele já sabe. Então Deus sabe de todas as coisas. Aí alguém pode falar, mas se Deus sabe o que eu vou pedir, então por que eu vou pedir se ele já sabe o que eu vou falar? Bem, isso não exclui você de expressar aquilo que você sente diante de Deus e as suas necessidades. Então Deus sabe de todas as coisas, ele tem o controle de tudo e você, sabendo disso, você tem que se sentir confortável de conversar com ele, sentir confortável de falar para Deus as suas necessidades. Não tem problema nenhum você chegar diante dele e falar das suas necessidades, tá? Porque ele tem o controle e ele sabe que você está precisando. Então mesmo que você esteja pedindo errado, sempre leve para aquele lado, Senhor, faça a tua vontade.
porque no final das contas ele sabe o que é melhor para nós. 3.2. O Deus que recompensa. O nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que o nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com seu nome. Ou seja, Deus, ele não é injusto. Ele está vendo tudo, ele contempla tudo, e tudo que nós fizermos de bem, ele vai nos recompensar. Aquele negócio, eu não posso fazer o bem só pensando na recompensa divina. O bem tem que ser algo natural do crente, do cristão, do que serve a Cristo. Tem que ser natural porque ele tem uma natureza transformada. Não saiba a tua mão direita o que fez a esquerda, não sabe a esquerda o que fez a direita, não toque trombeta. Ou seja, você não vai expressar para o mundo e nem mesmo para você. Porque não tem necessidade de você ficar assim, eu estou fazendo bem, então eu sou uma pessoa boa. Não tem necessidade disso. Tem que ser algo natural. E ao fazer isso de maneira natural, Deus vai recompensar tudo que você fez. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não reconhecem a causa, o motivo que os impeliu a tal ação, pois vem somente aquilo que foi manifestado exteriormente. Então, quando a gente vê uma pessoa fazendo uma atitude boa, a gente aplaude e tudo mais, a gente não está vendo o coração daquela pessoa e o que motivou ela a agir daquela forma. Então o Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração, não necessitando de qualquer amostra exterior para chamar sua atenção. Então Deus vê o que está dentro de nós, as nossas motivações, e não simplesmente a atitude boa ali. Mateus 6,4 está escrito: para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então isso aqui a gente já entendeu, né, que nós estamos fazendo em secreto, ninguém está vendo, ou se alguém está vendo, se for um caso que alguém está vendo, o seu coração, a sua motivação não é para aquilo, mas a recompensa vai vir por parte de Deus. Quando o crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplausos dos homens. Ademais, ainda age como se Deus não tivesse atento a tudo que ele faz. Então essa pessoa que está fazendo para se amostrar, né, está fazendo para os outros, para que as outras pessoas vejam, ele esqueceu que Deus é onipotente, onipresente, que Deus sabe de todas as coisas. Ele esqueceu que Deus sabe da motivação do seu coração. Enfim, essa pessoa, eu acho assim, até pouco provável que ela seja salva. Parece que ela não tem uma intimidade com Deus. Porque quem é salvo de verdade, tem intimidade com Deus, não vai fazer isso. Vai entender que isso é coisa do mundo, é coisa de hipócrita, é coisa de quem não serve a Deus. Vou fazer para aparecer, vou postar aqui e tal. Não tem necessidade. Acho que é meio que natural do cristão verdadeiro. Tá? O cristão verdadeiro, ele vai entender que ele vai fazer a boa obra de forma natural, sem receber aplausos. E, enfim, não está nem preocupado com a recompensa divina. Tá? Ele simplesmente vai lá e faz. Então, os verdadeiros servos do Senhor, eles são conscientes de que a recompensa não vem dos homens, vem de Deus. Tá? Deus está vendo tudo ali e vai nos recompensar por tudo. O salvo em Cristo deve lembrar que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. Romanos 2,7 está falando ali que é sempre bom nós fazermos o bem. Está assim, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Então o cristão, ele tem que ser aquele que persevera sempre em fazer o bem, porque é algo simplesmente natural do seu coração. O que a gente está estudando desde o começo das lições sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, as atitudes práticas do cristão em todos os aspectos da sua vida. A gente falou, né, de dar a outra face, se pede a vestimenta, dá também a capa, se manda dar uma milha, anda caminho e 2 milhas, que a gente estudou na lição anterior. Tudo isso tem a ver com fazer o bem, você viver de forma natural fazendo o bem, ser perseverante em fazer o bem, porque você vai vencer o mal com o bem. Lembrando de que aquele que sabe fazer o bem não faz, está pecando. Então, Tiago 4,17, né? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Está bem claro nas Escrituras. Se você sabe que a atitude correta é uma forma e você faz de outra forma diferente, você está pecando. Tá? Você tem que fazer o bem porque é o natural
da sua nova natureza. Amém? Chegamos na conclusão aqui da nossa aula, que diz assim: por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles, em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Então, aqui a gente entende, né, a conclusão aqui bem clara, direto ao ponto, tá? Estejamos cientes realmente, né, que nós temos que ser verdadeiros, honestos, fazer com que a nossa justiça ultrapasse a justiça do mundo. O mundo pode ter aí pessoas boas que fazem obras de caridade, que ajudam os necessitados e tal. Eu não estou no coração dessas pessoas, não sei, mas uma boa parte dessas pessoas do mundo que fazem isso para se autopromover, fazem isso para melhorar os seus negócios, fazem isso para que o faturamento da sua empresa aumente, para que a sua imagem melhore diante da sociedade. Então o mundo faz isso simplesmente para o exterior, com as motivações totalmente erradas. Nós não temos que imitar o mundo. A nossa justiça tem que ser muito superior. E aí nós vamos agir, vamos fazer. E assim como diz no capítulo 5, né, que as nossas boas obras elas devem ser vistas pelos homens. Mas o propósito não é isso, a motivação não é essa. Então você não tem que fazer para que elas sejam vistas, mas você tem que fazer simplesmente de maneira natural, como alguém que vive em Cristo e Cristo vive em nós. No caso, nós vivemos em Cristo, Cristo vive em nós, e simplesmente de forma natural nós vamos fazer o bem, as motivações corretas em nossos corações. Deus vai nos recompensar, o mundo vai ver e o nome de Deus vai ser glorificado. É Deus que vai ser glorificado diante de tudo isso. Amém? Chegamos aqui no final da nossa aula. As perguntas aqui para quem vai usar o slide na igreja, passar as perguntas para os seus alunos. Mais uma vez, reforçando o nosso conteúdo, aula em áudio, vídeo, PDF, totalmente gratuito no nosso site, também no nosso WhatsApp. E o slide, PowerPoint, sermões, cursos, aí para você que é assinante. Então acesse ebdenfoco.com, nós temos tudo o que você precisa para ministrar uma aula de excelência. A paz do Senhor, até a próxima aula.